Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui. Estou me despedindo das férias, pois é, estava de férias, tirei 15 dias para vir aqui à região da Flórida, descansar um pouco, mas trouxe as câmeras, trouxe os materiais de gravação, porque sempre a gente encontra pessoas especiais. E nessas férias eu gravei umas 3 entrevistas e estamos coroando esta saída, esta minha despedida das férias com uma entrevista para lá de especial e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu estou aqui com a Giovana, ela vai se apresentar melhor daqui a pouco, mas fica com a gente até o final. Se você gosta de missões, se você já ouviu falar de missionários, de experiências assim fantásticas com Deus, esse vídeo está imperdível. Fica com a gente até o final, compartilhe com seus amigos, porque eu tenho certeza que será uma bênção para eles também. Bom, meus amigos, eu estou, como eu falei, com a Giovana e ela é uma missionária. Eu, quando tinha 7 para 8 anos, morava no antigo IAN, hoje UniAN, e eu lembro que eu sempre ia à biblioteca para ler livros, aqueles livrinhos de bolso, e entre os muitos livros que eu li um chamado Doutor Coelho, de um missionário que foi para a região das Ilhas Salomão e eram tribos canibais, e eu fiquei apaixonado por aquele livro, li Naila e o Crocodilo Branco, e vários livrinhos assim, desses que falam sobre experiências missionárias, e sempre foi um desejo do meu coração. E eu tenho dito a Deus, Senhor, para onde o Senhor mandar, não importa, quando o Senhor disser, vá, eu vou. Se houver um chamado, para onde Deus mandar, eu irei. Por enquanto estou aqui, mas é para falar de você, Giovana, a sua experiência. A Giovana, eu tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente no último sábado, preguei aqui na igreja do pastor Rafael, em Orlando, e nós almoçamos juntos aqui na casa do pastor Rafael, onde nós estamos agora, e ela conversou um pouco com a Gisele, a minha esposa, sobre a experiência dela. A Gisele me falou no carro, eu disse, eu tenho que contar essa história para os nossos amigos que nos acompanham. Giovana, se apresente melhor, fale um pouquinho de você. E vamos já para a parte que interessa mesmo, que é a sua experiência com Deus. Como foi esse seu chamado para as missões? Então, meu nome é Giovana Félix. Eu me batizei já bem jovem, conheci a Igreja Adventista através do Colégio Adventista, né? E acabei me batizando no internato, no high school. E começo por onde, pastor? Você foi no IAE, no NASP? Eu fiz os 3 anos ali do high school no IAP, no interior do Paraná, no internato adventista ali no Paraná. Aí me batizei lá, continuei frequentando, né, a igreja adventista e conhecendo mais sobre os princípios, enfim, bíblicos e tudo isso. Me casei, tive filho e aí também apresentei, né, tudo isso para o meu filho. E acho que é o ponto de virada, como diz aquele programa, né, da rede adventista, não sei se existe ainda. O ponto de virada, eu acho, maior assim da minha vida até hoje, com certeza foi o momento da minha separação. Então, assim, houve um rompimento, fui deixada, né, no meu casamento, e aí eu me vi num momento assim, ou abandono Deus de vez, porque a dor que eu sentia era muito grande e eu não conseguia, assim, entender por que aquilo estava acontecendo comigo e com meu filho quando era pequenininho ainda, ou eu me pegava muito a Deus para eu conseguir passar por aquele momento. Então, acho que o ponto de virada foi aí da minha intimidade com Deus. Foi quando Deus, há 10 anos atrás, né, começou a fazer muitos milagres na minha vida em relação ao meu sustento, em como eu consegui manter a minha casa e o meu filho. E Deus fez muitos milagres durante esse período. E eu pude começar a entender o que é viver pela fé. Então foi um período assim muito especial da minha vida,
Porque cada desafio que eu passava, Deus me provava. Giovana, tô cuidando de você. Giovana, tô cuidando de você, tô cuidando de você. E Deus me lembrava o tempo todo através desses pequenos milagres. Eu queria contar só alguns desses milagres, pastor. Por favor. Para vocês entenderem um pouquinho, assim. Houve, por exemplo, momentos em que eu precisava viajar de carro e eu não tinha dinheiro para gasolina. E eu pensava assim, Senhor, se eu for e voltar, eu vou voltar com o tanque vazio e aí eu não vou ter para trabalhar. E o Senhor falava, não, você vai. E eu ia, voltava e nada mexia no tanque, né? Andava assim 300, 400 quilômetros. Então eram coisas assim miraculosas realmente que aconteciam. E cada vez que essas coisas aconteciam, cada vez mais eu ia provando a Deus e Deus ia falando, Giovana, nada vai te faltar. Eu tô te falando que nada vai te faltar. E tinha meses, pastor, que sobrava assim R$4, R$5 na conta, mas nada faltava. Muitas vezes também eu precisava de alguma coisa e de repente alguém do meu condomínio deixava esse, sei lá, um cesto, um balde, alguma coisa que eu tava precisando, deixava no lixo, tipo para descarte. E às vezes a gente trazia e o meu filho, mãe, era bem o que a gente estava precisando. Eu falei, viu, Deus sempre manda aquilo que a gente precisa. E outras coisas também, que o Lorenzo ia ganhando, às vezes justamente alguma coisa que ele estava precisando, né, meu filho. E Deus abençoa pessoas para que possa abençoar outras e assim vai. Então eu fui muito abençoada através de pessoas também nesse período. Então isso foi me aproximando cada vez mais de Deus. Uau, às vezes a gente, não que Deus coloque necessariamente coisas ruins na nossa vida, mas Deus sempre vai transformar aquilo que veio para nós como uma maldição em bênção, se nós estivermos dispostos a aceitar aquela situação e confiarmos no Senhor. O Lourenço tem quantos anos? O Lourenço? Ele já está com 15 anos agora, pastor. Uau, 15 anos. 15 anos. Você, então, é de Curitiba? Sou de Curitiba, natural de Curitiba. Então, morei em Maringá nesse período ali do high school e depois eu trabalhei também para a Igreja Adventista em Salvador. Olha aí, Bahia! Na Bahia. Na União Leste. Na União Leste ali e na AB, na Associação Bahia também. Como foi esse período que você passou ali? Gente, foi um período assim, quando eu fui para lá, quando meu esposo na época foi chamado para trabalhar lá, eu não conhecia nada assim da Bahia, de Salvador, não conhecia Salvador. Então eu fui para lá e tive um choque, porque é muito diferente de tudo, né? A comida, a temperatura, tudo da região que eu morava. Então, assim, para mim foi um choque cultural muito grande. Mas lá eu fiz tantos amigos, pastor, que depois que eu saí e voltei para Curitiba, que é outro milagre também de Deus, que Deus me deu um emprego, né? Eu tava assim sem saber o que eu fazia no período da minha separação, e aí eu conversando com o pastor, olha, Giovana, o que você decidir, tá decidido. Foi quando em uma semana um ex-diretor, que eu trabalhei numa empresa de Curitiba, me mandou no Skype na época uma mensagem, Giovana, por acaso você tá pensando em voltar para Curitiba? Uau! Então pense, são muitas respostas, né, que Deus vai nos dando, e Ele me chamou, e aí eu consegui esse emprego em Curitiba. Então foi quando eu recomecei a minha vida, né, perto ali da minha família, com o meu filho. E você estava agora dando um salto, a não ser que tenha alguns outros milagres que você queira compartilhar, mas você estava em uma situação assim complicada e por isso resolveu fazer missões? Por que é a minha pergunta? Tem gente que pensa assim, faltou emprego, estou desempregado, tá dando tudo errado na minha vida, vou fazer missão, né? Sim. Vou fazer missão, quem sabe é uma alternativa, deixa eu ir embora aqui, largar, eu não tenho nada mesmo a perder, já estou desempregado. Qual era a tua situação? Você disse que recomeçou a vida, então imagino que as coisas pelo menos deveriam estar ajustadas ou estáveis. Como que estava a sua vida para esse ponto, esse novo ponto da virada, né? Essa decisão sua? Então, eu sou publicitária, né? Então, trabalho com isso desde os meus 17 anos, eu estou com 37 agora, então faz 20 anos que eu trabalho com isso. Mais na área de marketing, planejamento, trabalhei na área de design também. E trabalhei para várias empresas, e nisso, só para esse gestor, por exemplo, que me chamou, né, para Curitiba, eu trabalhei em 3 empresas diferentes.
Ricardo Cabianca, meu ex-chefe. E eu trabalhei muito na área cosmética, em várias áreas, sempre ligado ao marketing, ao planejamento ali de marketing e também na parte de venda online, de e-commerce. O que acontece, pastor? Como eu estava sustentando o meu lar, o que eu pedia para Deus? Senhor, me ajude profissionalmente, para que eu cresça profissionalmente, para que não falta nada no meu lar. Então eu ficava sempre focada ali no meu profissional, para que... O meu profissional, na verdade, era a minha segurança, sabe? Porque ao mesmo tempo que você confia em Deus, eu acho que todo cristão, né, pensa nisso. Não, eu tenho que confiar, eu tenho fé, eu sei que Deus cuida de tudo, mas ao mesmo tempo você quer ficar com o leme. Uhum. Você não quer deixar muito. Não, Deus, mas deixa que eu cuido um pouquinho agora, né, da direção. Então você quer ficar ali com a mão no leme. Então eu fazia um pouco disso, eu cuidava, não, Senhor, agora eu preciso de um emprego melhor, eu preciso disso, eu orava e pedindo já aquilo que eu queria, né? Uhum. Agora eu preciso disso. E deu certo até certo ponto. Então eu fui crescendo dentro da empresa que eu estava, né? Ganhei um cargo de coordenação e fui crescendo ali dentro. Já tinha um time e as coisas foram caminhando. O meu salário já estava bom também, estava um bom salário, eu conseguia viajar com a minha família todo ano, enfim. Me mantinha bem, né? Tinha meu carro, meu apartamento, as minhas coisas, mantinha também as coisas do meu filho, enfim, a gente tinha uma vida tranquila, digamos assim, bem tranquila. Foi quando, em agosto de 2023, Deus começou a me impressionar muito em relação ao estudo de inglês. Giovana, eu quero que você estude inglês, pare para estudar inglês. E eu pensei assim, Deus de alguma forma quer que eu saia dessa empresa, porque a empresa já não estava indo muito bem, a empresa que eu estava no momento, era uma startup, e tinha alguns momentos em que eu sabia que a empresa poderia parar a qualquer momento, né? Startup, vocês sabem, tem investimento e até dado momento para o investimento e ela tem que andar sozinha. E a gente estava nesse caminho e eu falando assim, Senhor, o Senhor que sabe para onde eu vou, é para mandar currículo, o que eu faço? E eu tenho, pastor, um caderninho que eu pergunto tudo para Deus. Então eu coloco lá minhas perguntas e assim, antes de dormir, às vezes eu tô com aquele monte de coisa na cabeça, o que eu vou fazer do dia de amanhã, e a gente sabe, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas a gente anda ansioso por tudo, né? Então eu vou colocando ali, compro tal coisa, vendo tal coisa, gasto com tal coisa. Então eu pergunto das coisas simples mesmo, porque eu penso assim, não é 10% que é de Deus, é tudo, né? É 100% que é de Deus. É Ele que me dá fôlego da vida, Ele que me dá tudo, né? E você vai escrevendo isso ali no caderno e depois que ele responde, você anota? Eu anoto as respostas, isso. Aí eu vou anotando as respostas. É uma intimidade mesmo, é você e ele. No Uau. dia a dia. A dica. Então, caderninho, perguntas para Deus. Faça que você vai gostar. E Ele vai te respondendo através da Bíblia, sermões, pessoas, músicas. Então, você tem que estar com o ouvido antenado aí, dando a maior atenção a Deus para que você entenda as respostas que Deus está te dando. E aí você vai anotando para você não esquecer o que Deus vai te falando através da Bíblia, principalmente, né? Então é isso, e eu perguntava ali para Deus, Senhor, o que o Senhor quer então que eu faça? Ok, vou começar a mandar currículo, então na minha cabeça, vou trabalhar numa multinacional, alguma coisa, Deus quer que eu estude inglês, então o próximo passo vai ser espanhol, e já fiquei pensando, né, quais eram as vagas que eu podia aplicar, já seguindo gente ali no LinkedIn, para poder fazer bons contatos e tal, e aquele mundo LinkedIn, né, quem trabalha profissionalmente aí para alguma empresa sabe que é um mundo à parte, né? Ali você vai trocando informações, vai se conectando, networking, assim vai. Quando foi novembro, essa empresa basicamente quebrou. Agosto eles já mandaram muita gente embora. E eu falei, Senhor, entendi, é para eu sair dessa empresa e ir para uma outra empresa. E na minha cabeça estava isso. E aí em dezembro eu falei, ok, vou começar a estudar inglês. Vou pegar uma professora particular e assim eu fiz. Até falei para minha mãe, vamos começar a fazer inglês junto comigo, né, para dar uma força e tal. Minha mãe topou e nós duas começamos e todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias com essa professora particular, até hoje eu faço com essa professora.
E aí a gente divide o custo e ficou legal. Aí eu falei, beleza, então 2024, no caso, porque era dezembro de 2023, 2024 vai ser o ano do quê? Rampar profissionalmente, certo? Me cadastrei na UFPR, que é a federal lá de Curitiba, fiz também aulas de inglês lá. Enfim, fui estudando e pensando, vou pegar meu seguro-desemprego até terminar, estudo meu inglês, nisso vou entrar numa nova empresa. É isso que eu estava pensando até então. Foi quando Deus me deu um tapa na cara, falou, Giovana, ouve o que eu estou te falando? Eu quero que você trabalhe para mim agora, para mim. Você já usou teus talentos, teus dons para as empresas, ok? Eu sei que você pode, eu sei que você é capaz, mas agora eu quero que você seja capaz para mim. Aí eu, ok. Sabe quando você ouve, mas ao mesmo tempo, entendi, senhora, eu vou continuar. Vou continuar o quê? Eu trabalhava, tinha cargo dentro da igreja, eu sempre fiz voluntariado, missões de 8 anos para cá, principalmente através do Instituto Amor Chama, do pessoal do Chama Coral, ali de Curitiba. Então, a gente fazia muita coisa, né? É doação de sangue, é feira de saúde, é visitava o hospital, enfim, voluntariado. Então eu pensava, mas eu trabalho para Deus. Como assim não trabalho para Deus? Eu trabalho? Eu sempre trabalhei para Deus. E aí falei, Senhor, ok, mas eu não vou deixar de trabalhar para ti, né? E eu assim, discutindo com Deus. Mas eu não tô falando, Senhor, que eu vou deixar de trabalhar para ti. Eu vou continuar e tá tudo certo. E continuei ali, naquela luta. E Deus falou claramente através da história da parábola, né, na verdade, do jovem rico. E foi quando eu chorei. Literalmente, sentei e chorei. E falei, Senhor, não, por favor, só não me pede isso. Aquela e ele falou, parte do vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue? Vende tudo que tem. E aí Deus falou isso, Giovana, vende tudo que tem. Vende tudo que você tem. Peraí. Tudo que você tem guardado, porque eu tinha trabalhado muitos anos, então eu tinha recebido dinheiro dessa empresa e eu estava gastando com os meus estudos e todo mês me mantendo, eu não estava trabalhando. E aí Deus falou isso, falou assim, Giovana, você está apegada a isso? Você quer ganhar mais dinheiro? É isso que você quer? Não, mas eu não quero isso para você. Você não vai ganhar mais dinheiro. Você vai perder dinheiro agora. Agora quem vai te sustentar sou eu, não vai ser o seu dinheiro mais. Aí foi quando eu fiquei assim... Como é que eu posso dizer? É um misto de frustração, ao mesmo tempo gratidão, porque eu sabia que era Deus falando comigo, e ao mesmo tempo frustração, porque os planos de Deus para mim estavam diferentes daqueles que eu estava em mente, sabe? Então estava batendo de frente, basicamente isso. Foi quando então... Em janeiro de 2025, eu falei, Senhor, eu entendi. Acho que foi em 2024, se eu não me engano, ou final de 2023, eu tinha visto e ouvido um missionário que visitou Curitiba. E eu fiquei impressionado, assim, com a história dele, porque ele falava 8 línguas, ele tinha escrito livros. E ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que ele falou assim, não planeje, eu tinha um caderno de planejamento. Trabalhava com planejamento, eu planejava a minha vida. Pessoal, vida educacional, financeira, todo início de ano eu botava minhas metas ali, metas de tudo, metas para o filho, relacionamento e assim vai. E esse missionário falou assim, pare de planejar a sua vida, deixa Deus usar você nos planos dele. E quando ele falou isso, eu tinha certeza que era Deus falando comigo. Eu falei, ok, Senhor. Então, 2025, eu não vou planejar a minha vida. Tá aqui o caderninho, ó. Eu uso o mesmo caderno para todos os planos. Falei, tá aqui o caderninho, vou guardar na gaveta. Esse ano não vou fazer planos. Então, o Senhor vai ter que me usar nos seus planos. Porque não vou fazer planos, mas e aí? Como é que eu vou me sustentar? Então, vou botar Deus à prova. Se o Senhor estiver me pedindo isso mesmo, o Senhor vai me sustentar. E aí, pastor, o que acontece? O dinheiro foi acabando. O dinheiro foi acabando
E eu tinha em mente em 2024 que em 2025 eu faria um intercâmbio. Pensei, bom, tô estudando inglês 2024 todinho, 2025 vou fazer um intercâmbio. Então, julho de 2025, vou me planejar para fazer o intercâmbio, mas se Deus quiser, porque eu já tava naquela, né? 2025 não ia planejar, então assim, não vou comprar passagem, não vou, se Deus quiser, meu desejo era fazer o intercâmbio, mas se Deus quiser, ok. Não estava indo atrás de emprego, nada. Nada. Aí o que acontece? Vinha pessoas me chamar, né, no LinkedIn, tinha ali meu perfil, tinha contatos também dentro das empresas. E as pessoas, Giovana, o que você está fazendo? Vinha pra cá, vinha pra tal empresa e tal. Aí recebi uma ótima proposta e tal. Aí eu orava, o Senhor falava assim, agora o Senhor veio me falar assim, não é possível? Porque o dinheiro tá acabando, então eu acho que agora é o momento. Orava, aí respondia a pessoa assim, mas frustrada. Falava, olha, não vou poder agora e tal, não é o momento de voltar pro mercado de trabalho. Respondia a pessoa, e a pessoa também ficava frustrada porque batia muito, eram empresas que, no meu perfil e para aquilo que eu trabalhei dentro do público, né, que eu trabalhei, batia certinho com o que a pessoa precisava, né, a pessoa do RH precisava. Ela falava, Giovana, mas é exatamente o que eu preciso, você tem certeza e tal? O que tá faltando, né? E o que eu ia falar para a pessoa? Eu não tinha o que falar, eu falava, não posso agora. Só falava que eu não podia. Na verdade, assim, se eu quisesse eu poderia, mas eu estaria desobedecendo a Deus. Então não foi por falta de proposta de trabalho? Não foi por falta de proposta de trabalho, pastor. Então, assim, continuou. E fora a pressão, tanto social, familiar, dos amigos, e todos falavam, Giovana, o que você está fazendo com o teu dinheiro? Giovana, você precisa investir numa empresa? Vamos tentar, né? Tem um empresário lá de Curitiba também que me chamou, vem trabalhar para mim e tal. Vamos fazer alguma coisa juntos? E eu me coçando assim, pastor. Eu falei, eu acho que eu vou empreender. Aí perguntava, caderninho, perguntas para Deus. Deus, empreender então. O que o senhor acha? Não, Giovana, não. E eu só ouvia não de Deus. Ok, senhor, ok. O que então o senhor quer para mim? Continuei fazendo os voluntariados, então 2024 acho que foi o ano que eu mais fiz, porque daí eu tinha tempo, né, para fazer voluntariado, então a gente fez bastante coisa também ali, tanto com o Instituto quanto sou voluntária também da Cruz Vermelha ali do Paraná. Fomos para o Rio Grande do Sul, que teve o alagamento lá também, né, então fui 2 vezes para lá, enfim, fazendo voluntariado, e aquilo assim me preenchia de uma tal forma que eu pensava, nossa, se um dia eu trabalhar com isso, seria tão legal, né? Se um dia Deus me usasse assim mais vezes, não só algumas vezes, né? Esporadicamente assim, mas de repente full time, imagine que legal seria. Mas ok, ficava na minha cabeça isso. Aí eu comecei a fazer, em 2024 eu tinha procurado a escola de missões, que tem em vários campos do Brasil. Para você que quer ser missionário, procure escola de missões. Tem em todo o Brasil, internatos e associações também têm escola de missões. E essa escola de missões, ela basicamente você estuda um livro que é Passaporte para a Missão. Então, se você nunca leu esse livro, leia esse livro, Passaporte para a Missão. E não teve em 2024, ok, não teve, a escola não consegui fazer, em 2025 teve, então eu iniciei a escola também Passaporte para a Missão. E eu seguia também um pastor, que é o pastor Vitor BJ, que foi pastor também ali da Central de Curitiba, na época que eu atuava também ali nos jovens. E seguia também ele, e ele tinha postado um vídeo. Isso foi início de 2025. E nesse vídeo ele falava sobre exatamente o que fala esse livro do Passaporte para Missões. Que a gente, como cristão, talvez a gente pense assim, eu nasci aqui, então Deus quer me usar? Aqui. Aqui. Eu assisti esse vídeo dele. Da mesma forma como Jesus, né? Não foi usado só na cidade dele, digamos, ele poderia ficar só ali. Ou todos os discípulos, né? Não foram só usados na cidade onde eles nasceram. Então é uma visão errônea mesmo que a gente tem, de que a gente tem que ser usado apenas onde a gente nasceu. Claro que a gente pode ser usado dentro da nossa família, dentro do nosso campo ali, né? Mas, tanto esse livro quanto o pastor BJ, né, falaram, e eu falei exatamente isso que eu estou vivendo, que
a gente precisa buscar falar de Jesus para quem ainda não conhece Jesus. Então eu me vi ali num momento conforto, que querendo ou não, eu estava trabalhando para dentro da igreja, pessoas da igreja, pessoas do coral, tendo pouco contato, digamos assim, com não cristãos, né? Uhum. Tem o Seja Luz, que a gente tinha ali parceria, enfim, a gente tinha pessoas que não eram cristãs, que a gente tinha contato, mas pouco contato, né? Assim, do dia a dia, pouco contato. E aí eu falei para o pastor BJ, eu falei, pastor, eu estou vivendo exatamente um momento em que Deus tem me falado, deixa tudo. E Deus tinha me respondido também, tinha me falado que não era para eu atuar na minha cidade, através justamente da história de Jesus. E Deus me falou isso, que eu não ficaria na minha cidade. Ok, se não ficaria na minha cidade, eu pensei, bom, já morei em Salvador, pensei, vou voltar para lá, vou trabalhar em algum outro campo, fiquei matutando o que eu faria, né? E aí Deus falou claramente para mim, Giovana, não, você vai atravessar o oceano. Atravessar o oceano? Como assim, né? Fiquei pensando, como assim, Senhor? Porque na minha mente, eu tenho muitos amigos aqui, né, nos Estados Unidos. Eu pensei assim, bom, tô estudando inglês, Estados Unidos, tem amigos no Canadá, né? Tá ali e tal. Comecei já a me planejar para isso, vi escolas no Canadá, já pensando também, bom, talvez eu faça aí um intercâmbio no Canadá, em algum lugar. Nada de abrir portas para isso. E aí foi quando Deus falou, não, Giovana, você vai atravessar o oceano. Comecei a pesquisar vários países fora, então, com a língua inglesa. Austrália, né? Irlanda, enfim. Nada. Nada que eu digo assim, Deus não respondia em nenhum momento aqueles lugares onde eu falava, né, para Deus, eu acho que é aqui. Tenho amigos lá na Austrália, por exemplo, e elas falaram para mim, Giovana, vem! Aí eu perguntava para Deus, Deus falava o quê? Não. Sempre não. Falei, ok, Senhor. Então, tô seguindo aqui, tô fazendo a minha parte, vou continuar a escola de missões, tô estudando inglês, tô me preparando. E aí, Deus falou assim, Giovana, e eu tava assim numa ansiedade, pastor, num conflito, sabe, interno, pensando, eu sou maluca. Ao mesmo tempo falando, continua obedecendo. E outro lado falava, você é doida, você é maluca, o que você tá fazendo da tua vida? Então é aquele conflito, o tempo inteiro conflitando. E foi quando eu fui fazer missão no Amazonas. Então, foi um presente, na verdade, da Escola de Missões para alguns missionários. Houve um sorteio ali e eu ganhei essa viagem para lá e passei ali 15 dias dentro de um barco, né? Dormindo em rede, sem ar-condicionado. Para quem conhece a região ali é muito quente. Atendendo ali. E nessa ida para lá, o que aconteceu? No início do ano eu tinha contado, né, para o pastor BJ a situação que eu estava vivendo e ele tinha me falado, Giovana, se dentro aí do que você tem pensado e planejado a Tailândia for um caminho para você, fica à vontade. Aí eu pensei, Tailândia? Não, com certeza não é. Você botou no caderno. Por quê? Porque eu não tinha pesquisado nada sobre esse país, jamais teria pensado, eu estava pesquisando países que falam o quê? Qual língua? Inglês. Inglês. E eu falei, ok, pastor, vou orar sobre isso. E ficou por isso. E eu fiz uma pergunta para ele, né? E aí eu perguntei, mas como é que é lá e tal? Meio que perguntei. Nisso ele nunca mais me respondeu, né? Quem sabe o pastor BJ tem muitos seguidores, então assim, ele tem muitas mensagens no direct dele. Acabou passando batido essa mensagem. E eu deixei pra lá, falei, não é pra ser, não vou nem insistir, até porque eu nem quero ir pra lá. Então ficou assim na minha cabeça que não era pra ser, eu tive só uma conversa ali de amigo com ele. E fui pra Manaus. Quando eu estava indo pra Manaus, ele me mandou uma mensagem. Giovana, tô indo pra conferência geral, vi então aqui tua agora, mensagem. já? Agora, recente. Eu encontrei ele lá na conferência geral. Pois é. Tirei uma foto com ele lá. Tô indo pra lá
E vou pegar seu telefone e vou passar pra Cíntia, aqui da nossa casa, da Mission House, né? Que é a casa onde moram os missionários lá na Tailândia. E vou pedir pra ela entrar em contato contigo, fazer uma entrevista contigo e tal. Aí eu, ok. Ele, desculpa, eu não vi tua mensagem. Isso, a mensagem era de março, eu tô falando de junho. Aí eu falei, pastor, é o seguinte, eu tô indo pra Manaus já com o meu passaporte, porque... Aí eu contei pra ele, né, eu tô assim, pra onde Deus tá me levando, eu tô indo. Então eu tô sempre com a minha malinha pronta, de mão. Na minha casa eu já tinha vendido todas as coisas dentro da minha casa. Uau, você vendeu tudo? Nesse ano, vendi tudo, então ficou apenas os eletros ali, basicamente, guarda-roupa, mas boa parte das minhas roupas todas foram doadas, sapatos, panela, todas as coisas. Sabe, agora eu vou falar para as mulheres, sabe aquele jogo que você mais gosta de pratos, de panela? Então, tudo isso foi. Jovem rico. Jovem rico. Então, assim, canecas, tudo você pode imaginar. Então, sobrou pouquíssimas coisas mesmo. A maioria das coisas, principalmente coisas novas, aquelas coisas que você deixa guardadinho para usar numa coisa especial, então, já foi. Foi Vendeu tudo. tudo. Vendi tudo. E meu guarda-roupa já estava vazio, eu já estava só usando uma malinha. Então, eu já estava usando uma malinha. Algumas coisas eu guardei na casa da minha mãe, e aí a minha mãe me achando maluca, claro. Aí ela, Giovana, mas o que você vai fazer do apartamento? Eu falei, não sei, estou orando sobre isso ainda e provavelmente alugue ou venda, vamos ver o que eu faço, né? E eu tô nesse momento, o meu carro agora tá com a minha irmã e minha mãe, enfim, estão usando, e eu vim pra cá. E o que aconteceu essa vinda pra cá, pastor? Que chegou o momento de agora, né? No caminho para o aeroporto, eu fiz essa entrevista, quando você vai para a comunidade ribeirinha, lá em Manaus, você fica sem sinal de celular, né? Aí a Cíntia falou, olha, eu preciso fazer uma entrevista com você. Eu falei, então tem que ser hoje, porque eu vou ficar quase 20 dias ali sem sinal, né? E se eu encontrar um sinal, vai ser um sinal ruim, então assim, se você quiser, tem que ser agora. Ela falou, mas você tá no carro e tal? Eu falei, bom, tem que ser agora. Ela, ok. Tudo bem, então foca em mim aqui. E ela foi me contando todos os projetos e tudo, e fazendo perguntas e tudo mais. Nisso, quando eu voltei das comunidades ribeirinhas e voltei para Manaus mesmo, que eu tive sinal de internet, a gente fez uma segunda conversa. E aí ela falou, eu vou criar essa vaga, então, no teu perfil, porque a gente está precisando muito de alguém aqui e a gente precisa que você venha já. Eu falei, olha, Cíntia, indo para a comunidade ribeirinha, que daí é uma outra história, eu comprei a minha passagem vindo para os Estados Unidos. E qual que era a minha intenção? Fazer o quê? Intercâmbio. Intercâmbio. Lembra disso? Aí eu falei para Deus, Senhor, tem Miami forte, porque Manaus da Flórida é muito barata a passagem, em torno de R$800 mais ou menos. É perto, né? É muito perto. Então eu falei, agora vou aproveitar, período de férias, julho ali, pego uma escola e já faço as 4 semanas ali de intercâmbio, certo? E aí Deus falou, o quê? Não, você não vai comprar a tua passagem. Isso foi antes de eu ir para Manaus. Quando chegou em Manaus, eu falei, Senhor, tá chegando, eu vou para a comunidade ribeirinha, vou perder o sinal, como é que eu não vou comprar minha passagem? Agora o Senhor tem que me falar o que eu faço. E ele falou assim, Giovana, presta atenção, você vai ser convidada para ficar em uma casa. E eu queria ficar o quê? Numa escola, num hotel, no que as pessoas fazem quando vão fazer intercâmbio. Aí eu numa casa, Senhor, ok. Aí eu comecei a pensar, tipo assim, pessoas que eu conhecia, amigos, tá, mas eu não conheço ninguém que mora em Miami Fort, que eram as passagens mais baratas que eu tinha visto. E aí, Deus me mostrou, eu tenho uma amiga de infância que é a Jéssica Kaminski, ela estudou comigo, inclusive, no IAP. Foi uma das pessoas que me deu estudo bíblico na época do meu pós-batismo, ali no meu início, né, da minha caminhada com Deus. E o que tinha acontecido? A Jéssica tinha me falado, eu tinha comentado com ela, porque na minha cabeça estava o quê? Se Deus não quer que eu vá para Miami e Forte, e tá tendo a conferência geral, e eu ia vir justamente no dia 3, que era o dia da conferência.
E eu pensei o quê? Então é para eu ir para a conferência. Só que por 2 vezes eu perguntei para Deus, ele falou, não, você não vai para a conferência, você vai cuidar de um santuário que está precisando de ajuda. Aí eu falei, ok, vou cuidar do santuário que está precisando de ajuda, onde que eu vou ficar? E a Jéssica tinha me convidado, ela falou, amiga, fica aqui em casa. Pensei, tá, ok. Mas na minha cabeça estava assim, cara, Orlando é muito grande, né? Muito grande, eu ia estar sem carro. Não tinha visto nenhuma escola em Orlando. Aí a escola mais próxima da casa que eu tinha visto era 30 minutos, que é longe, né? Basicamente longe. E, enfim, eu falei, ok. Perguntei para Deus e aí Deus me falou que a nossa amizade era como se fosse de Jesus e... De Jesus não. De Jesus e Lázaro. Você e a Jéssica, a esposa do pastor. Eu e a Jéssica. Que era uma resposta, né, positiva ali, Deus falando, sim, ela tá abrindo caminho, né, vocês são amigos e tal. Eu falei, ok, mas o que eu vou fazer lá? Até então, fazia muitos anos que eu não via a Jéssica, mesmo que a gente era muito amiga ali em Curitiba. Falei, amiga, ela tinha me falado, né, eu falei, amiga, então eu tô indo, eu vou comprar passagem, né, confirmei com ela, comprei a passagem, assim, em cima da hora, eu comprei ali quase final de junho e vim no início de julho, então bem em cima da hora. Uma passagem um pouquinho mais cara do que eu tinha planejado, mas falei, se o senhor mandou pra lá, eu vou pra lá. E aí eu vim pra cá, pensando nos estudos, certo? Uhum. Mas o que Deus me falou? Que aqui ia ser um tempo de preparação para mim, para o meu tempo de missão. E quando eu cheguei aqui, eu entendi que o meu tempo aqui seria também de missão. E eu percebi o quanto eles estavam precisando, na verdade, de ajuda, né? Como casal, como casa, porque as crianças estavam de férias. E o pastor, você sabe, trabalha 24 horas por dia, né? Vida de pastor. Não para, né? E a Jéssica também trabalha fora e estava num período de várias entregas. Por ser advogada, tem os prazos ali a cumprir, né? Dos processos. E um período com muitos prazos justamente para o mês de julho. Ela falou, amiga, eu não sei o que eu faria se você não estivesse aqui. E aí eu falei para ela, mas Deus sabia. Deus sabia que você precisava dessa ajuda. Então eu vim, na verdade, e eu tô como missionária, eu me considero já aqui. Eu tô aqui na Flórida esse mês como missionária e eu ajudei eles nesse período. E agora... já na semana que vem eu tô indo embora, que vai casar justamente quando as crianças começam a estudar. Semana que vem você tá indo embora pro Brasil, vai para onde? Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei sem passagem de volta pro Brasil, eu comprei só a passagem de vinda. Por quê? Porque nessas vidas de missionário, você fica assim, vou pra onde, né? Você só anda com o teu passaporte, com a tua pastinha com os documentos, e aí eu fiz a minha reserva de volta para o Brasil, mas falei, Senhor, e falei para o BJ, na época eu falei, BJ, eu tô indo para os Estados Unidos com meu passaporte, e assim, se eu não tiver nenhum chamado para missão de lá, eu volto para o Brasil, ok. E eu tive esse chamado, né? Eu recebi esse chamado para ir para Tailândia, deu tudo certo, a minha documentação, e tem a parte, para quem já fez a aplicação, sabe que são muitas etapas, né? Então, todo esse mês, aí tem a parte de médica, todos os seus documentos, passaporte, enfim, a sua aprovação também, porque é uma ligação tem o SVA, que é o Serviço Voluntário Adventista, e eles fazem pontes entre as divisões, então uma divisão consulta outra divisão, então é bem burocrático, assim, a parte de aprovação para uma pessoa ir para campo missionário. Por quê? Porque a pessoa tem que estar preparada, né? Não adianta ser qualquer pessoa, às vezes não está num momento bom ou preparada para isso, acaba chegando lá e volta logo em seguida porque não aguenta, porque é uma pressão mesmo, né? O campo missionário é muito diferente. E sem contar que, às vezes, as pessoas vão para lá e se não estiver preparado, às vezes pode não querer voltar, mas pode não render o que deveria, ou fazer o trabalho de um missionário lá. O objetivo, o que é o objetivo, né, de um missionário? É pregar o evangelho. Uhum. Então, assim, é você doar 100% do seu tempo.
Porque às vezes as pessoas pensam, de repente eu trabalho ali 2 horinhas, né? já cumpro o meu dever e ok. Não, é 100%. Por quê? Por que 100%? Mas ninguém consegue trabalhar 100%. Precisa descansar? Claro que precisa. Mas o que eu estou dizendo 100% é da tua vida. Porque a tua vida prega. Então, o teu 100% é isso. Você tem que estar 100% entregue. Né? Eu tenho 2 perguntas. Pode falar, pastor. Então, semana que vem você está indo para Tailândia, para o outro lado do mundo. Outro lado do mundo. E vai servir ali como missionário o tempo que Deus quiser. Pelo que eu entendi, você não sabe nem quanto tempo vai ficar. Quando Deus disser, exatamente. Assim, a gente tem o planejamento do que a lei permite, né? Então, a lei permite turismo 3 meses. Ok. A gente entra, né? Lá é visto igual aqui? De turismo, isso, igual aqui. Então, você aplica para o visto e aí você pode ficar até 3 meses ali, o brasileiro pode ficar dentro do país. Dentro desse período, não se sabe, né? Tem várias bênçãos que Deus me deu, assim, dentro desse período. Uma delas foi uma bolsa que meu filho ganhou no internato adventista. Era a pergunta que eu ia fazer. Um era sobre a guerra que começou e a outra é sobre seu filho. Você tem um filho de 15 anos aí e ele vai para onde? Quando Deus me chamou, Deus me falou, né, assim, ele deixou claro e falou assim, deixa pai, filho, esposa, casa, deixa tudo. E na época o meu filho morava comigo e eu pensei, Senhor, não vou para o campo missionário com ele se ele não tiver onde estudar ou como é que ele vai ficar em perigo. Então, várias coisas assim passaram na minha mente. Mas ele estudou, né, a vida toda em um colégio específico lá de Curitiba, que é o Colégio Curitibano Adventista do Bom Retiro, e chegou a época de aplicação de matrícula para validar para o ano de 2025. E aí ele tinha ganhado uma bolsa, inclusive, para esse colégio, e a secretaria começou a me pressionar. Giovana, não tem vaga, é um colégio muito bom ali, adventista, e as pessoas buscam muito esse colégio, e chegou o prazo, e eles me pressionando, e eu perguntando para Deus, Senhor, é para fazer a matrícula? Não, não é para fazer. Eu falei, meu pai, o que eu faço agora? Aí falei para a secretaria, e se eu fizer a matrícula dela e depois ele não estudar? Não, você vai perder o dinheiro, porque só se você transferir para um colégio aqui, dentro da mesma associação e tal, tem aquela burocracia, né, de dentro de secretarias. Aí eu falei para a secretaria, olha, eu tô aplicando para uma vaga num colégio internato, mas não saiu resultado de nada. Ela falou, Giovana, não posso esperar. Vou ter que liberar a vaga dele, então. Eu falei, ok, então pode liberar. Com dor no meu coração. E meu filho falando, mãe, você já fez a minha matrícula, né? Você já fez a minha matrícula, né? E eu, então, filho, então, dele, mãe, você fez a minha matrícula, né? E eu, então, vamos conversar. E aí eu conversei com meu filho, falei, filho, Deus tem me pedido para ir para o campo missionário. E ele me pediu também para aplicar para a bolsa no internato. Se sair a bolsa, é uma resposta, querendo ou não, de Deus para que você esteja lá. Você sabe que a mamãe não está trabalhando, eu não tenho hoje condições de pagar o teu colégio, principalmente o internato, que é um custo mais alto, né? Mas eu já estudei internato e eu sei que espiritualmente para você vai ser muito bom. E ele ficou meio assim com aquilo e tal. Ok. Quando saiu a vaga, ele fez as malas, mas mesmo assim ele, mas mãe, será? Falei, vamos filho, se não der certo, a mamãe tá aqui, você volta, tá tudo certo, Deus tá cuidando e Deus sabe o que é melhor pra gente. Se ele tá abrindo esse caminho, vamos tentar. E aí ele foi pro internato, mas eu, coração apertado, por quê? Por 10 anos só era eu e ele ali morando juntos. Uhum. Então ele era minha família. E quando ele foi pro internato, foi final de janeiro, eu passei fevereiro toda assim, depressiva, pensando, agora eu tô sozinha, e agora, né? Ninho vazio, né? Ninho vazio. E aí quando foi a primeira semana ali dele do internato, eu perguntei pra ele, filho, mamãe pode te buscar? Primeira semana.
tô indo aí próximo domingo, o que você acha? Vamos voltar para casa? Dele, mãe, por quê? Falei, ué, você não queria muito ir mesmo, né? Que tal? Se você estuda aqui e tal. Aí ele, não, mãe, não vou voltar. Eu gostei daqui, eu quero ficar aqui. Já era. Falei, ok, então. Então, assim, foi a resposta que eu queria. Na verdade, né? Eu fiz um teste ali com ele para ter certeza que ele estava bem e tudo. E foi Deus me dando paz de que ele estava bem cuidado. E Deus me respondeu várias vezes sobre isso. Giovana, não é você que está cuidando dele, sou eu que estou cuidando dele agora. Fique em paz, ele está num bom lugar. Então, assim, essa paz eu tenho, até porque eu estudei em colégio adventista, no internato, então eu sei que lá é um ambiente muito bom para ele. Uau, então Deus cuidando de todos os detalhes, chamou você e insistiu que você não aceitasse nenhum emprego, mandou você estudar inglês, lá vai você para o Amazonas, enquanto isso Deus dá uma bolsa para o seu filho, querendo dizer assim, eu vou te usar lá e você vai ter que desapegar de tudo, mas eu vou cuidar dele. E olha a bênção financeira, né? A gente fala de financeiro por quê? Porque Deus cuida de todas as coisas, nos sustenta também financeiramente. O que eu pago hoje no colégio, o internato, que seria para ser muito mais caro do que o colégio adventista na minha cidade, é mais barato do que eu pagaria mesmo com a bolsa dentro da minha cidade. Uau. Então, assim, foi realmente um presente de Deus na minha vida, assim, essa bolsa que ele recebeu. E eu não tenho dúvidas de que foi a mão de Deus ali atuando. Ele estuda num dos melhores internatos, que é o IAS, que ele para a idade dele, né, que é o internato para ensino médio. Então, que são muito concorridos, tanto o IABC quanto o IAS, que é ali no sentido de internato voltado ao ensino médio, né? Então, eu sei, assim, que não eram poucas pessoas que aplicaram para a bolsa, mas eu sei que foi da vontade de Deus mesmo, de ir para lá. Eu fiquei, assim, empolgado. Confesso que muitas coisas, enquanto você falava, vieram à minha mente. Vontades antigas. Eu sempre tive desejo de fazer missão. Eu li o livro Passaporte para a Missão quando eu estava na faculdade de teologia. E todos são chamados, né? Então, assim, a minha vinda para cá, eu tenho um vídeo no meu canal, foi miraculoso. Não sei se a minha esposa chegou a falar com você. Não. Eu vou te mandar o link para você assistir depois. Mas foi algo assim miraculoso. Deus falou diretamente com ela que nós íamos embora do Brasil. E a gente ia sair. Ele disse: você vai ou para os Estados Unidos ou para a Austrália. Falou para ela. E ela me contou e eu não dei bola nenhuma. Assim, eu disse, eu não conheço ninguém dos Estados Unidos e a Austrália também. Tem os animais mais peçonhentos do mundo. Brinquei. E para encurtar, eu vou mandar o link para você, que foi assim, fenomenal mesmo a maneira como Deus nos guiou. No meio da pandemia, a gente conseguiu... nem passaporte elas tinham dentro do mesmo ano, no meio da pandemia. A mulher disse, o tempo de espera está mais de 6 meses. A gente conseguiu, no mesmo ano, fazer passaporte, visto, tudo. E eu recebi o chamado em fevereiro ou março, em dezembro eu estava aqui. Mas eu sempre disse a Deus, eu quero servir onde Ele me mandar. Se algum dia Deus me mandar para outro país... eu só peço a Ele que cuide das minhas filhas. Meu único medo em alguns países... a gente pensa a primeira coisa nos filhos, é nas filhas. Mas assim, eu já disse ao Senhor, Senhor, pode ser Iraque, pode ser África, pode ser Ásia, pode ser Oriente Médio, onde o Senhor quiser. Eu não estou deixando essa barba crescer por isso, tá? Mas quando eu fui na Turquia, me confundiram. O pessoal sempre achava que eu era do Egito. Mas eu já me coloquei à disposição. Deus, aonde o Senhor quiser me levar, eu vou. Eu nunca tive isso. Você tá... é porque tá nos Estados... Não. Eu estou aqui. Mas no momento que Deus disser, Eleazar, você cumpriu sua missão aí nos Estados Unidos, eu te quero agora, não importa o país. Sim. Eu vou. Eu quero muito que Deus te use lá, Giovana, que Amém, o Deus que te chamou para essa obra. Amém. A última pergunta era sobre a guerra, né? Hoje de manhã, eu peguei o meu celular e vi a Tailândia entrou em guerra com o Camboja e eu vi sendo lançados vários mísseis. Te abalou de alguma forma? Isso mexe com você?
Ou a certeza de que o Deus que te chamou até aqui continuará cuidando de você lá, mesmo com guerra? Pastor, primeiro que eu sigo uma fuzileira, que ela é daqui, serve aqui nos Estados Unidos, onde a gente está. E o tempo todo ela falando, não é um bom momento para pegar voos. Se você que tá perigoso, tá eminente de outras guerras acontecerem e tudo. E eu só assim, né? Senhor, eu tô te obedecendo, Senhor. Então, assim, as notícias vêm de todo lado. O tempo todo tem coisas que amedrontam, claro que amedrontam. Mas quando você tá seguindo um propósito e um chamado que você tem certeza que veio de Deus, você sente paz. E antigamente, de uns anos atrás, quando eu conversava com amigos que moram ali na região do Egito, Iraque, enfim, eu pensava, como que eles não têm medo? Essa é uma pergunta que eu me fazia. Falava, amiga, como você não tem medo? Vem pra cá, e sabe, começava as guerras por lá e tal. Não, a gente tá bem, a gente tá bem. E eu não conseguia entender essa paz. E eu posso dizer que hoje eu entendo um pouquinho dessa paz. Talvez não toda, porque ainda não estou no campo, né, missionário, mas eu estou em paz de que Deus está guiando todas as coisas. Tanto a compra da minha passagem para ir para lá foi assim, bem de Deus mesmo, o custo da passagem foi acessível, numa boa companhia aérea, com bons... Porque eu pensava, uma mulher viajando sozinha, meus amigos, minha família, Giovana, olha por onde você vai passar. Tem países que tem os sumidouros, e é isso, e aquilo, tráfico humano. Então, passa 1000 coisas na tua cabeça. Porque o povo pensa assim, recebeu uma chamada, que fácil, foi lá e fez. Não, gente, tem um preparo muito grande, tanto psicologicamente, de documentação. Nossa, pastor, tantas coisas, né? Você vende as coisas, você que passou por isso, né? De vir pra cá, vende as coisas. Inclusive, eu queria fazer um ponto sobre, que você citou, né? Ir pra América é muito fácil. Gente, quando você tá aqui, você percebe quantos brasileiros estão aqui necessitados de pessoas com espírito missionário, com espírito que estudem realmente a palavra, que levem eles e elevem eles ao Espírito. Por quê? Porque tem regiões que precisam muito de pessoas, eu digo pessoas boas no sentido de usadas por Deus mesmo, com espírito missionário que atenda esse povo, que tem um povo aqui carente, muito carente. É que a gente pensa assim, Estados Unidos nem precisa. E muito. Precisa muito. E vou te falar mais, se você é brasileiro e mora no Brasil, precisa mais do que o Brasil, tá? O Brasil é muito bem atendido em questões de igreja, de bons pastores, de boas programações, muito boa música, muitos bons cantores. Nós não temos aqui na rede adventista tão boa qualidade na minha área também, tanto de mídia, de TV, nós não de temos canais. a melhor TV Novo Tempo que nós temos no mundo é a do Brasil. A melhor casa publicadora é do Brasil. É do Brasil. As melhores músicas, grupos conjuntos, musicais quartetos são brasileiros. Então, assim, os brasileiros estão muito bem atendidos. Eu acredito muito, pastor, que esses chamados de pessoas de brasileiros, né, e a divisão sul-americana também tem esse propósito de mandar mais famílias para o campo missionário, né, tem um propósito bem grande nisso, de uns anos para cá, justamente por isso, porque o brasileiro é muito rico em sabedoria, em relação à Bíblia também. Então, assim, nós temos muito para oferecer para outros países e de repente a gente fica acomodado ali dentro da nossa igreja. Não tem problema nenhum você servir na tua igreja, mas comece a pedir a Deus e orar a Deus, Senhor, será que eu posso dedicar um pouquinho de tempo da minha vida que for? Porque a única certeza que a gente tem é a morte, né? Verdade. E a gente não sabe o dia. Eu penso assim, se eu morrer amanhã, eu sei que no tempo que eu vivi obedecendo ao chamado, né? Agora imagine no tempo que eu vivi desobedecendo a Deus nesse sentido. Então, ouça a voz de Deus. E se de alguma forma ele te chamar para o campo missionário,
fora do Brasil, se prepare para isso, esteja preparado. Tem uma outra questão, pastor, que eu lembrei agora, que é a vida de Neemias, né? Neemias era um copeiro, mas ele se preparou, porque quando ele houve o chamado, houve a necessidade dele trabalhar ali como engenheiro, digamos assim, como gestor de obra e tudo isso, Deus capacitou ele para aquilo. Então se capacite, leia, converse com pessoas que foram para o campo missionário. Então eu tenho conversado com pessoas que já moraram também ali no campo que eu vou, que é a Tailândia, para você ir se preparando. E é isso, pastor. Olha, você que acompanhou até agora essa entrevista, eu tenho certeza que seu coração também ficou aquecido. Fazer missões, ser um missionário é coisa séria. Como eu disse, não é para a pessoa que está com a mente vazia, que a mente vazia é a oficina do diabo. Tem gente que diz, não tem mais nada para fazer, estou desempregado, estou aqui num momento ruim da minha vida, quero fazer missões. Não, Deus precisa de pessoas que estejam dispostas, preparadas. Não era por falta de emprego, não era por falta de propostas de trabalho, não. Foi por causa do chamado. Deus chamou e disse, rejeita tudo, deixa tudo para trás. Mas tem uma proposta excelente de emprego. Não. No momento certo eu vou te mandar. Eu tenho certeza, Giovana, que Jesus Cristo está voltando muito, muito em breve. Muito. E esse chamado que a Giovana recebeu vai chegar para muita gente. Eu sei que você que está me assistindo talvez já tenha recebido um chamado assim e esteja brigando com Deus. Vou, não vou? Se prepare. Se prepare. Se prepare com a língua, se prepare lendo materiais, mas quando Deus disser, larga tudo, faz como ela, vende tudo e deixa Deus guiar a sua vida. Que Deus abençoe muito você, Amém. Que Deus te use lá na Tailândia e Amém. onde mais Ele quiser. Amém, E que pastor. Deus prepare outros missionários para essa missão. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Até, tchau, tchau. Oi, pastor Eleazar, já cheguei aqui na Tailândia e eu queria contar para vocês como que está sendo as minhas primeiras impressões. Aqui na Tailândia, 95% do país é budista, menos de 1% é cristão. E uma coisa que eu vi aqui em todas as casas é que existe um Samprapum, que seria casa de espíritos em português, e em tailandês Samprapum. Essa casa de espíritos ela é construída antes mesmo da própria casa da pessoa. Então eles acreditam que em cada pedaço de terra moram espíritos, e para não atrapalhar esses espíritos, eles constroem uma casa para os espíritos. E todos os dias eles oferecem comida, flores, incenso para esses espíritos. Essa é uma das tradições que eu não conhecia. Outra curiosidade é que aqui na Tailândia existe a família real. E hoje, inclusive, é aniversário da rainha, que está aqui atrás. Ela teve o seu marido, que morreu em 2016, e o único filho deles assumiu o reinado. Então hoje é aniversário dela e ela é considerada a rainha-mãe aqui na Tailândia. E também eles consideram o Dia das Mães nesse mesmo dia, por conta dela. Então hoje é o dia que eles comemoram junto com a família, todo mundo com as suas mães, assim como a gente tem a cultura no Brasil do Dia das Mães. Essa é a Asian Pacific International University, que fica bem próximo aqui da Mission House. E eu vou mostrar para vocês alguns campos que tem lá dentro. E aqui, inclusive, tem um banner homenageando a rainha. Dentro da Universidade Adventista tem a Hope Channel, que é a Hope TV Asia. Seria a TV Novo Tempo, aqui da região. A universidade aqui é internacional, então muitos alunos vêm de outros países e cada bandeira aqui representa um país de algum aluno. Inclusive o Brasil está ali. Bem ao lado da universidade fica a União da Sudeste Asiática, que é esse prédio aqui. Aqui também possui o Mission Health Promotion Center, que seria o nosso serviço ali do Brasil, promoção de saúde, e ele fica bem acoplado também na Universidade Adventista. Aqui é o Health Center. Houve um treinamento, inclusive esses dias, com todos os missionários da Ásia, aqui no Health Center, com o pastor Johnny e o pastor Vitor BJ.
Aqui eles promovem algumas aulas durante a semana também, e o pessoal vem para ficar. Essa é a Igreja Internacional aqui da universidade, onde a Mission House tem um projeto, inclusive de visitar os estudantes aqui dentro da universidade, e a gente faz esse contato para criar relacionamento com os estudantes. Em torno de 40% aí dos estudantes, eles são budistas. Então, a Mission House tem um grande trabalho também aqui com os universitários. Aqui é o campus universitário, onde tem as salas de aula. Vem comigo conhecer a Mission House. Aqui vivem 9 missionários, contando comigo. E hoje, inclusive, a gente aproveitou o feriado e a gente está pintando a parte de dentro da casa. Vem comigo ver. Hoje nós estamos reformando o nosso espaço, esse espaço onde é feito os cultos, a gente trabalha também aqui. E em comemoração a 1 ano de Mission House, ele vai ficar ainda mais bonito. Vem aqui que eu vou mostrar o estúdio. Esse aqui é o responsável pela reforma. Como é que é seu nome? Francisco Tibúrcio da Silva. Não esqueça da Silva. Pai de quem? Pastor Vitor Vejota. É um prazer muito grande a gente estar aqui com ele nessa missão aqui, dando uma força. Eu não sei mexer nada de internet, computação, mas o que eu sei é serviço prático, é pintar, fazer manutenção, reformar sofá. Então, na minha área, eu sei que eu consigo ajudar muito. Eu dou espaço para que eles possam fazer, desenvolver o trabalho deles, que é na área da tecnologia. Muito bem, valeu! Esse é um dos banheiros aqui da casa. Olha aqui daqui a Lu, ela acabou de terminar de lavar. Então aqui na casa a gente tem uma escala de limpeza. O nosso horário de trabalho aqui funciona das 9 da manhã até as 5 da tarde e 8 da manhã é o nosso culto. Então 8 horas a gente já tá todo mundo aqui reunido. Olha que legal que ficou essa parede nova. E aqui já tá mais arrumadinho. Nós temos uma nutricionista aqui com a gente, a Andresa. Tudo bem, Andresa? Tudo. E ela tá aqui já preparando as coisinhas já para o pôr do sol e para sábado também. Uma cuca. Banana, que delícia! Então ela que é responsável aqui pela nutrição dos missionários da casa. Mas também a gente mexe com a gastronomia. Então, sexta-feira a gente organiza as coisas para o sábado e também para o culto de pôr do sol para a gente comer uma comida vegetariana, mas também saborosa, né? Essa é a área onde a gente está utilizando para fazer as impressões. Aqui são feitas impressões de livros, folhetos, panfletos, treinamento. Aqui são os quadros que vão lá na parede onde está em reforma, que vai ser feito. Ontem estava cheio de camiseta aqui, porque a gente estava fazendo as camisetas que estão aqui, ó, que a gente usa para os nossos uniformes. Então, dentro do campus, aqui no condomínio, nós sempre estamos com a camiseta identificada Mission House. Então, as pessoas sabem quem nós somos. E toda vez que elas veem um missionário, quando a gente conversa com elas, elas sabem exatamente onde a gente mora. E isso é muito legal, porque você consegue fazer a diferença dentro aqui do ambiente onde a gente está. Pastor Alex está chegando lá da universidade. O que você estava fazendo lá, pastor? Acabei de fazer uma apresentação para os diretores e para os preceptores do nosso projeto de visitação. Eles amaram a ideia da Mission House, amaram que os missionários vão lá, porque eles não dão conta de visitar todos os alunos e eles ofereceram todo o apoio. Senhor, para que nós possamos estar lá, não por causa da Mission House, não por causa da EU, mas como o Alex disse, porque nós estamos indo com a autoridade que Jesus Cristo nos deu, Senhor. Amém, Pai. Nós oramos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Quem tá chegando também? De onde você veio, Ingrid? Eu vim da faculdade! Tá começando a estudar aqui na universidade, aqui do lado. Sim, estou E ela também é moradora aqui da Mission House. O que você faz aqui, Ingrid? Conta pra gente. Eu cuido das finanças e também agora vou começar a cuidar das Mission Trips, que você aí pode participar junto com a gente. Eba! E agora eu tô aqui com o pastor BJ, que vai explicar um pouquinho do contexto do que eu tô vivendo. É isso aí, a gente recebeu a Giovana aqui na Tailândia e nós somos missionários aqui. A Mission House começou há 1 ano atrás e a gente trouxe 20 missionários para cá para poder ajudar na evangelização da Tailândia e da Ásia como um todo. Hoje a gente trabalha na parte de evangelismo digital, alcançando pessoas através da internet, treinando pastores a usar a internet para pregar, e a gente trabalha especialmente aqui nessa universidade, alcançando os estudantes daqui.
Eu estou de crachá aqui porque eu sou oficialmente um pastor e um professor aqui. Essa universidade linda que você está vendo aqui atrás tem mais de 1000 alunos e mais da metade deles não são cristãos. E eles moram com a gente, comem com a gente, estudam com a gente. Então esse lugar é um campo missionário. Não só por eles estarem aqui, mas porque quando eles aprendem sobre Jesus, quando eles voltam para a terra deles, eles falam para os parentes na língua deles e podem evangelizá-los melhor do que nós. Então é por isso que a Giovana está junto conosco, trabalhando aqui para a gente levar Jesus para esses alunos, para que eles possam levar Jesus para os seus países. Esse é o trabalho da Mission House. Se você quiser apoiar esse trabalho, a gente pode deixar aqui na descrição um link para você ser um apoiador. Nosso projeto é 100% apoiado por doadores, é um projeto 100% voluntário, todos que nós estamos aqui. E também, se você quiser fazer parte da Mission House, a gente pode deixar o nosso contato aqui embaixo, você pode entrar em contato com a gente e quando a gente tiver alguma vaga disponível, a gente pode te notificar e quem sabe você também não faça parte aqui da nossa missão ou de qualquer outra missão ao redor do mundo. A Giovana acho que está vivendo na pele a bênção que é ser um missionário. É um desafio, é uma luta espiritual, emocional, física, mas a gente vive bênçãos aqui que eu nunca vivi em lugar nenhum. Eu digo que na missão a gente vai para frente de batalha, a gente está ali na primeira linha. E quem está na primeira linha é quem geralmente leva tiro, leva flecha, leva bomba, é quem passa os maiores perrengues, é quem está na primeira linha. Mas também é quem vê os milagres de Deus de camarote. Aqui, um dia na missão é como se fosse uma semana, às vezes um mês fora dela, porque é tanta coisa acontecendo, tanto milagre, tanta experiência, tanto desafio, que a gente cresce em uma semana o que a gente cresceria em um mês fora daqui. Então, se você quer crescer na sua espiritualidade, se você quer ter uma experiência profunda com Deus, se você quer, enfim, levar Deus para outras pessoas, envolva-se na missão. Seja local onde você está, na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, ou seja global, se envolvendo e participando de projetos como esse. Seja uma semana, um mês, 3 meses, como a Giovana, ou um ano, talvez uma vida, como no meu caso eu estou fazendo. Mas que Deus abençoe você e que através da missão você possa ajudar a gente a levar e dizer para o mundo inteiro que Jesus Cristo está voltando. É isso aí. Vem com a gente.